capítulo 27. Rivail e a liberdade de ensino. Constituída pela Lei de 1806 e pelos Decretos Orgânicos de 1808, a Universidade de Paris foi posteriormente, entre parênteses, Decreto 15 de novembro de 1811, investida de um monopólio que pôs em suas mãos o ensino livre. As instituições e as pensões foram também colocadas diretamente sob a autoridade do grão-mestre e eram como que satélites ou auxiliares dos colégios e liceus, havendo mal disfarçada tirania destes sobre aquelas. Nas instituições e pensões, os alunos tinham que usar o uniforme dos liceus. O ensino só podia ser dado até a 4ª classe. Abre parênteses, classe de humanidades, fecha parênteses. Nas cidades onde houvesse pelo menos um colégio ou liceu, ficando aquelas na obrigação de remeter seus alunos a esses estabelecimentos públicos, a fim de cursarem as classes seguintes. Pagava-se à universidade o imposto de 1/20 do valor da pensão de cada aluno, além de um outro, pessoal, por parte do chefe de instituição, de 150 francos em Paris e de 100 francos na província. O certificado de estudos universitários era exigido para a obtenção dos graus. O programa de ensino de cada estabelecimento era submetido à aprovação do reitor e do conselho acadêmico. Enfim, seria renovável de 10 em 10 anos a autorização para o funcionamento de uma pensão ou instituição. Eis, expostos de modo sucinto, alguns dos motivos que explicam a má recordação que deixou no ensino livre o regime do monopólio. Os maîtres de pension e o chefe de instituição não se contentaram em protestar e em invocar os princípios de equidade e de liberdade. Mais tarde, se uniram para defender seus direitos e formaram sucessivamente 2 sociedades em Paris: a Société d'Éducation Nationale, em 1831, que abrangia todo o país e a cujos quadros pertenceu Rivail. A Société de Chefs d'Institution, em 1843, sucessora da anterior, circunscrita aos departamentos do Sena, do Seine-et-Oise e do Seine-et-Marne, embora os chefes de instituição dos outros departamentos pudessem ligar-se a ela como membros correspondentes. Conquanto não se conheça documento a respeito, é bem provável que Denisard Rivail igualmente tenha sido membro dessa última sociedade como antigo e conceituado chefe de instituição que era. Com palavras ponderadas e desapaixonadas, como era do seu feitio, Rivail igualmente se bateu pela liberdade de ensino, ou seja, o direito igual para todos de dar esse ensino, a interdição de todo monopólio nas mãos quer de indivíduos privilegiados, quer de corporações, quer inclusive do Estado. Chegou mesmo a tratar com destemor dessa questão na memória que, em 1831, dirigiu a comissão nomeada pelo governo para preparar um projeto relativo às coisas do ensino. Memória que foi por nós apreciada páginas atrás em Rivail e a Lei Guizot, esforço recompensado. Justamente nessa época, surgiram em Paris 3 grandes vultos do catolicismo liberal: Montalembert,
Lamennais e Lacordaire, que empreenderam movimentada campanha contra o monopólio da universidade, propugnando pelo princípio da liberdade de ensino. Graças a eles, graças sobretudo aos esforços das sociedades assim citadas, conforme acentuou de Menorval no Dictionnaire de Pédagogie de F. Boisson, graças às manifestações dos próprios liberais e da Société pour l'instruction élémentaire, contrários ao clero e à universidade, os ideais liberais do ensino foram triunfando e os entraves impostos às instituições desaparecendo. Já no fim da monarquia de Júlio, a liberdade estava quase assegurada, embora não legalmente, e a prosperidade das instituições, relaxados os laços que as faziam subordinadas aos liceus e colégios, era um fato. Nesse período de sua história, o ensino livre, abre parênteses, então oficialmente designado ensino privado, fecha parênteses, prestou relevantes serviços à causa da educação. Em Paris, o número de instituições e pensões, respectivamente de 29 e 77 em 1842, aumentou bastante e nelas homens muito ilustres fizeram seus estudos. Após a Revolução de 1848, o triunfo do partido clerical permitiu àqueles que reclamavam a liberdade de ensino realizar seu objetivo. Eleito presidente da França, Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão I, ele procurou agradar de todas as maneiras os católicos e logo confiara ao conde de Falloux, um dos chefes do ultramontanismo, a pasta da instrução pública e dos cultos. O novo ministro instituiu então comissões para preparar novo projeto de lei sobre o ensino. Afinal, a chamada Lei Falloux foi votada e aprovada em 15 de março de 1850, já na gestão do ministro de Parieu. Mas essa lei, que parecia corresponder às aspirações do ensino livre e que deveria fortalecê-lo, só foi realmente útil às escolas eclesiásticas. Apresentada como uma lei de liberdade, ela apenas transferia um monopólio, o da universidade, que se pretendia impugnar, para a esfera de um outro, o das congregações que se ia instituir. O grande escritor Victor Hugo pôs na Assembleia Legislativa toda a sua eloquência contra a lei, dizendo que ele esperava a liberdade de ensino sob a fiscalização do Estado laico e não dos bispos e dos delegados dos bispos introduzidos nos conselhos. Com essa lei, inaugurou-se o terceiro período, o da decadência do ensino laico, e cujo traço principal se constituiu no aumento sensível de estabelecimentos congregacionais que receberam todo o apoio do clero e da política do Segundo Império, além de facilidades financeiras, levando os estabelecimentos laicos a fecharem suas portas. Aliás, havia muito que as escolas congregacionais tinham as laicas como rivais, em vez de aliadas, e procuravam, antes de tudo, eclipsá-las, depreciá-las e colocá-las em suspeição. A situação agora piorara, tornando-se mais opressiva para os institutores laicos, que desde algum tempo vinham sendo apontados até como agentes da revolução e da desordem. Contrariou-os bastante, máxime aos chefes de instituição, o privilégio dado aos bispos de poderem criar em suas dioceses estabelecimentos secundários privados,
sob a responsabilidade dessas mesmas autoridades eclesiásticas, sem se subordinarem a nenhuma condição ou exigência do Estado, embora deste recebessem auxílios ou subvenções. Não se falando nas escolas primárias, de 1850 a 1852, fundaram-se em Paris 257 escolas secundárias católicas, e em 1854 o número de alunos das 1081 existentes já era igual à metade do das escolas secundárias públicas, os liceus. A nova lei do ensino chegou na ocasião a ser taxada de iliberal, porque impunha condições à liberdade que ela própria dava e fazia a Igreja cúmplice do monopólio ao lhe entregar parte desse monopólio, consagrando assim a aliança do clero com a universidade. Até mesmo a disposição liberal contida no artigo 3º da Lei de 28 de junho de 1833 desapareceu na Lei Fallou. E eram estes os seus termos, abre aspas. A vontade dos pais será sempre consultada e seguida no que diz respeito à participação dos filhos na instrução religiosa. Fecha aspas. Com a Lei de 1850, suprimiram-se vários entraves ao ensino livre, cujos mestres tiveram ampliadas suas garantias, mas o institutor tornou-se um subordinado do sacerdote. Sob seus olhos vigilantes, ele recitava o catecismo, velava pela igreja e pela sacristia, numa acumulação de encargos, por vezes incompatíveis com o seu modo de pensar. O pároco, como ministro do culto, tinha a fiscalização e a direção moral da escola. Como delegado cantoral, podia até exercer a fiscalização e a direção pedagógicas. E de tal forma ficou constituída a administração geral do ensino primário e secundário, que em qualquer desinteligência entre o pároco e o institutor, este quase levava a pior. O clero cantou vitória e, como assinalou Maurice Pélisson, sobre as ruínas da antiga universidade, o que triunfava não era a liberdade, era a ideia ultramontana. Resultado: as instituições e as pensões laicas entraram em declínio e grande parte sucumbiu. Abre nota de rodapé. Em Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et Instruction Primaire, publicado sob a direção de F. Boisson, Paris, Librairie Hachette et Compagnie, em 1911, página 661. Fecha nota de rodapé. Certamente, em virtude dessa lei, contrária aos seus sentimentos e à sua formação liberal, é que Rivail resolveu, como tantos outros velhos e respeitáveis institutores e chefes de instituição, afastar-se do magistério após haver dedicado a ele 30 anos de sua existência. Ainda em 1850, cedia ao Sr. A. Pitolet, que posteriormente ocuparia em Paris o cargo de inspetor de ensino primário, a instituição conhecida pelo nome de Liceu Polimático, da qual era diretor, localizada na Rua de Sèvres, número 35. O ensino ali, análogo ao professado nos liceus públicos, incluía ciências naturais, bem como noções de anatomia e fisiologia. Abre nota de rodapé. Isto é, estabelecimento de ensino secundário em que se ensinaram muitas ciências, segundo René Hubert,
era permitido aos diretores das instituições livres de ensino secundário dar a elas a denominação de liceus ou colégios, o que foi interdito pelo decreto de 25 de fevereiro de 1860. Os liceus públicos, dependentes do Estado, foram criados pela Lei de 1º de maio de 1802. Durante a Restauração, tomaram o nome de colégios reais, retomando a antiga denominação em 1848. Pelos termos da lei, os liceus se consagravam ao ensino das letras e das ciências. Aí estavam compreendidas as línguas antigas, a história, a retórica, a lógica, a moral e os elementos das ciências matemáticas e físicas. Fecha a nota de rodapé. O ensino ali, análogo ao professado nos liceus públicos, incluía ciências naturais, bem como noções de anatomia e fisiologia. Abre nota de rodapé. J.M. Querard, La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique, tomo 12, século XIX, tomo 2, Paris, L'Éditeur, 1859 a 1864, página 456. Fecha a nota de rodapé. O grande educador pestalozziano encerrava assim, um tanto melancolicamente, a primeira etapa de sua existência, durante a qual, como escreveu o bibliógrafo e escritor José Maria Querard, seu contemporâneo, ele esteve especialmente ocupado com o estudo pedagógico em todos os seus desdobramentos e sob todos os pontos de vista, inclusive em suas aplicações ao cultivo do moral, do físico e da inteligência. Abre nota de rodapé. J.M. Querard, La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique, tomo 12, século XIX, tomo 2, Paris, L'Éditeur, 1859 a 1864, página 456. Como se não bastasse a caótica situação das instituições laicas, consequência da lei de 1850, os anos seguintes vieram acrescentar novos percalços ao ensino, vivendo os mestres em sobressalto constante, cerceados no exercício pleno de suas funções, o medo e a incerteza a lhes afligirem as almas. Tudo isso sobreveio após o golpe de Estado de Luís Napoleão Bonaparte, em 2 de dezembro de 1851, com a instauração na França de uma política ditatorial e clerical, ficando abolidas a liberdade de imprensa e outras liberdades públicas. De 1851 a 1856, o novo ministro da Instrução Pública e dos Cultos, Hippolyte Fourtou, fez reinar na universidade o despotismo e o terror. Quando, em fim de 1852, Luís Bonaparte avocou a si o título de imperador Napoleão III, os professores tiveram que prestar-lhe juramento de fidelidade, serment de fidélité. Aqueles que se recusaram a isso foram demitidos, sendo citados entre os nomes mais famosos Villemain, Cousin, Michelet, Quinet, etc. A espionagem policial entrou na universidade, iniciando sistemática perseguição nos estabelecimentos escolares públicos e privados, excluídos os congregacionais que se beneficiavam da proteção do governo imperial. Tanto quanto os professores de faculdades, os institutores eram igualmente tratados como suspeitos.
calcula-se em cerca de 800 o número daqueles que foram destituídos de suas funções após o golpe de Estado. Abre nota de rodapé. J. Leif e G. Rustam, página 172. Fecha nota de rodapé. Manifestando hostilidade ao desenvolvimento da instrução popular, o ministro Fourtou delimitou o número de alunos gratuitos nas escolas primárias, fato que também foi frontalmente de encontro aos ideais de muitos mestres, entre eles Rivail, que sempre propugnara pela maior expansão da educação popular, consentâneo, aliás, com o pensamento do seu mestre Pestalozzi. A Lei Fallou regeu o ensino primário e secundário até 1860, ano que inaugurou no governo absolutista de Napoleão III um período de certas liberdades e garantias parciais aos cidadãos, em regime que se tornou ainda mais liberal de 1867 a 1870. Como se vê, de tudo o que foi exposto, não houve mais campo nem condições que permitissem ao professor Denisard Rivail retomasse suas atividades no ensino durante essa primeira fase do Segundo Império, que foi até 1860. De 1851 a 1854, justamente os anos mais opressivos, quando por simples desconfiança se dava a invasão policial de estabelecimentos escolares, a índole e o caráter de Rivail impediram-no de voltar às atividades pedagógicas. Nesse meio tempo, infausto acontecimento veio aumentar-lhe as aflições. Por volta de 1852 ou 53, sua percepção visual diminuíra sensivelmente, a ponto de não poder ler nem escrever e de não reconhecer as pessoas às quais estendia a mão. Parecia caminhar rapidamente para a cegueira. Consultei, narrou ele na página 230 da Revue Spirit de 1862. Notabilidades da ciência, entre outras, o Dr. L., professor de clínica para moléstias dos olhos, o qual, após exame muito atento e muito consciencioso, declarara que eu sofria de amaurose e que só me cabia resignar-me. Fui ver uma sonâmbula que me disse não se tratar de amaurose, mas de apoplexia nos olhos, que poderia degenerar em amaurose se não fosse cuidada convenientemente. Ela declarou responder pela cura, dizendo: em 15 dias experimentareis ligeira melhora. Em um mês começareis a ver, e em 2 ou 3 meses estareis são. Rivail sabia muito bem, como velho estudioso do magnetismo, entre parênteses, ver capítulo 17, que o sonâmbulo em estado de lucidez ou dupla vista tem às vezes a faculdade de prever a evolução ou a cura de doenças ou moléstias, com o fornecimento até mesmo de prescrições médicas. E no caso, tudo realmente se passou tal qual a sonâmbula havia predito. Assistido sem dúvida por espíritos superiores, Rivail teve a visão completa e definitivamente restabelecida, e pelos anos afora, desde a sua convocação pelo alto até o seu desenlace, os olhos lhe foram quais janelas abertas que lhe possibilitaram erigir a monumental obra do Consolador. Como se verá no segundo volume desta obra, a partir de 1854 é que ele seria chamado qual vaso de eleição, a trilhar novos rumos em sua existência. De educador da juventude de sua pátria, passaria, mediante homérico trabalho missionário, a educador da humanidade.
Capítulo 28. A didática rivailiana. Razão tinha o acadêmico francês Augustin Cauchy quando declarava que para todo homem que pensa, que ama a humanidade, que crê em sua reforma, em seus progressos, que tem fé em Deus e em seus desígnios soberanamente bons, a educação foi sempre e é mais do que nunca a grande questão, a suprema esperança, a salvação da posteridade. Rivail fora um destes homens e, como Pestalozzi, durante a sua existência procurou educar sempre, intelectual e moralmente, objetivando a construção de um mundo melhor. O laborioso institutor filantropo tudo fazia para facilitar aos alunos o aprendizado das matérias que geralmente causam certo cansaço cerebral. Evitava todas as abstrações e tudo quanto pudesse criar confusão nas mentes juvenis. Com engenho e arte, arquitetava então métodos e processos especiais, tendo em vista obter maior rendimento do aluno, com o menor dispêndio de energias intelectuais por este último. Procurava a todo o transe impedir que a criança viesse a sofrer, no futuro, de lamentáveis complexos de inferioridade, ao mesmo tempo que punha por terra a ojeriza que certas disciplinas escolares inspiram nos estudantes. Aceitando o professor como simples mediador na obra educativa, reconhecia no aluno um colaborador nessa mesma obra, incentivando-lhe a iniciativa pessoal e a atividade espontânea. Rivail dirigiu críticas ao método pelo qual se aprendia a história, em que se dava demasiada importância a datas, a filiações e a fatos políticos, salientando que o verdadeiro objeto da história deve ser o estudo dos usos e costumes do progresso artístico e científico das diversas épocas. A fim de obter melhor aproveitamento dos alunos, chegou a inventar habilidoso método de calcular, bem como um quadro mnemônico da história da França, que facilmente permitia memorizar as datas e os sucessos mais relevantes, inclusive as descobertas que ilustraram cada época. Por essas e outras iniciativas em prol da educação, Rivail bem poderia subscrever como dele esse pronunciamento de um dos seus mais queridos mestres, A. Boniface. Abre aspas. É o próprio amor pela minha pátria, é a filantropia mesma que me dirigem e me sustém na afanosa, porém gloriosa, carreira a que me votei inteiramente. Amo a infância e quero viver com ela e por ela. Apresentar às crianças os elementos das ciências sob uma forma menos árida, desenvolver-lhes as aptidões intelectuais, habituando-as a fazer continuamente uso da razão e do discernimento, a fazer que amem o estudo por seus próprios atrativos e a verdade pelo prazer que encontram em descobri-la por si mesmas. Enfim, esclarecer-lhes o espírito, formando-lhes o coração. Tal será o escopo a que tenderão todos os meus esforços. Abre nota de rodapé. A. Boniface. Cours élémentaire et pratique de dessin et linéaire, d'après. Paris, 1823, página 9. Fecha nota de rodapé. Capítulo 29. O educador por excelência. Não faltaram a Rivail oportunidades para demonstrar suas reais qualidades de emérito educador. Assim, por exemplo,
Todas as vezes que se falava em alterar a lei do ensino, ele saía a campo para expor suas ideias, seus planos e projetos, levado apenas pelo interesse de servir a obra da educação. Em 1847, o ministro da Instrução Pública, Achille Salvandy, apresentou às câmaras vários projetos de lei relacionados com o ensino, sendo que 2 deles dispunham acerca do ensino primário e da liberdade de ensino em matéria de instrução secundária. Mas a Revolução de Fevereiro de 1848, que inaugurou a Segunda República, abortou a quase totalidade. Foi com o propósito de colaborar junto a um desses malogrados projetos de lei que Rivail publicaria, em 1847, um opúsculo com algumas sugestões suas, intitulado Projet de réforme concernant les examens et les maisons d'éducation de jeunes personnes. Em suas páginas, ele sugeria medidas concretas relativamente à organização e orientação do ensino, medidas que, no seu entender, trariam melhoras sensíveis à redação de livros escolares. O projeto de Rivail trata ainda de vários temas que dizem respeito à formação do estudante e do próprio institutor, e propõe, afinal, modificações na adoção das obras clássicas pela universidade. Na acepção aqui usada, obras clássicas ou livros clássicos eram assim chamados os compêndios escolares, que o Conselho da Universidade escolhia e adotava para o ensino nas escolas dos diversos graus. Já em 1808, o Decreto Imperial de 17 de março prescrevia as atribuições do Conselho nesse sentido, e esse texto fez lei na questão dos livros escolares em todos os regimes que se sucederam, de 1808 até a Lei de 1850. As obras novas que fossem propostas para uso dos alunos nos estabelecimentos de instrução eram, após examinadas pelo Conselho, admitidas ou rejeitadas. Mais tarde, fez-se a publicação quinquenal dos livros adotados no ensino, mas logo essa medida caiu em esquecimento. Salvandy, em 1845, retomou a questão, decidindo pela publicação anual das obras destinadas às 3 ordens de ensino: primário, secundário e superior. A portaria que tratou do assunto concluía assim, abre aspas, essas obras serão as únicas de que se poderá fazer uso nos estabelecimentos colocados sob a autoridade ou fiscalização da universidade. Fecha aspas. Como vimos linhas atrás, ciente dos novos projetos de lei apresentados pelo ministro Salvandy em 1847, Rivail achou também oportuno sugerir reformas nas disposições relativas à adoção dos livros clássicos pela universidade, assentando-as no seu Projet de réforme como uma espécie de suplemento. Tanto esta brochura quanto 2 outras subsequentes do mesmo autor revelam que ele esteve residindo pelo menos em 1847 e 1848, à Rua Mauconseil, número 18. Ainda em 1847, sob o patrocínio do referido ministro da Instrução Pública, inaugurava-se em Paris a primeira escola normal maternal destinada a formar professoras de escolas maternais, estabelecimentos então conhecidos por
Salle d'Asile. Foi convidada a dirigir a Nouvelle Escola a senhorita Marie Pape Carpentier, discípula e continuadora das doutrinas de Froebel e Pestalozzi, e que já se destacava como notável educadora e pedagogista francesa. Participou nesse trabalho Madame René Caillet, viúva do célebre viajante e explorador René Caillet, falecido em 1838. Esta senhora também devotou toda a sua existência à educação das crianças, por quem foi muito amada, tendo deixado nos departamentos do Haut-Rhin e do Bas-Rhin uma obra imperecível. Pela Revue Spirit, de 1870, ficamos sabendo que Rivail fora amicíssimo de Madame René Caillet, unindo-os uma amizade de muitos anos, fortalecida posteriormente pelos ideais espíritas que ambos compartilharam. Em meados de julho de 1848, aparecia à venda o Catécisme grammatical de la langue française, de 108 páginas, destinado às crianças do primeiro ciclo primário. Clareza e simplicidade são os principais méritos dessa obra. A H.L.D. Rivail evidencia mais uma vez o seu admirável espírito didático quanto à transmissão de conhecimentos. É curioso registrar que o catecismo foi impresso na cidade de Sèvres, arrondissement de Versailles, a 2 quilômetros de Paris. É possível que Rivail assim tenha procedido em virtude das condições adversas criadas com a Revolução Operária que ensanguentou em junho de 1848 a cidade de Paris, onde ele habitualmente mandava imprimir os seus livros. De fato, talvez tenha sido este o motivo, pois não há outra obra dele antes ou depois do Catecismo publicada fora da capital francesa. Respectivamente, em 26 de janeiro e 13 de abril de 1850, a Bibliographie de la France estampava em suas páginas o aparecimento de Dictée du premier âge e Dictée du second âge, ambos para uso dos estudos primários e como introdução aos Dictées normales des examens, obra também sua, publicada em 1848. No tomo 12 de La France littéraire ou Dictionnaire bibliographique de J.M. Querard, seguem-se, após a citação, dos Dictées du second âge, estes comentários. Abre aspas. Os exercícios se distinguem por uma gradação extremamente metódica, mas sem dúvida o que não será menos apreciada é a utilização dos ditados da segunda idade em proveito de uma ciência difícil de ser tratada de maneira seguida nos primeiros estudos, e que será por esse meio aprendida sem esforço e sem que seja preciso consagrar-lhe um tempo especial. A mitologia, com efeito, é tão necessária para a inteligência da antiguidade quanto para a dos monumentos, dos objetos de arte que maravilham constantemente os nossos olhos e das alusões sem número que ela fornece à poesia e até mesmo à linguagem ordinária. Encarada sob este ponto de vista e pelo que diz respeito às consequências morais e religiosas que dela se possam tirar, a mitologia, tratada com a simplicidade devida, torna-se atraente e instrutiva ao mesmo tempo. Fecha aspas. Capítulo 30. Vasta erudição polimática. Aplicando todos os seus esforços no desenvolvimento das virtualidades intelectivas e morais da juventude, não lhe pôde ser contraditada a formação
de humanista cristão. De cultura vasta e multifária, verdadeiro polimata, Rivail ensinou, com exceção da sociologia, abre parênteses, e Rivail seria, dentro do espiritismo, um sociólogo por excelência, fecha parênteses, todas as chamadas ciências fundamentais de Augusto Comte, seu contemporâneo. Ensinou também, como pedagogo de incontestável autoridade, lógica e retórica, além de outras matérias que arrolamos no decorrer deste trabalho, por exemplo, a anatomia comparada ou comparativa e a fisiologia. Poliglota, conhecia bem o alemão, sua língua adotiva, o inglês, o holandês, assim como eram sólidos seus conhecimentos do latim e do grego, do gaulês e de algumas línguas novilatinas nas quais se exprimia corretamente. Por serem reais os valores do desenho no desenvolvimento da faculdade de percepção, sendo, nos dizer de Julian de Paris, uma espécie de língua universal, Pestalozzi dava ao desenho, em sentido mais amplo, um lugar muito importante no seu sistema educacional e teve em Ramsauer um excelente professor de perspectiva e desenho linear. Esta última disciplina, pelo seu lado positivo na educação das crianças, foi introduzida no ensino das escolas primárias da França graças aos primeiros esforços de Boniface e Rivail, que tornaram conhecidos em Paris os modelos de Ramsauer com numerosas modificações. Abre nota de rodapé. Roger de Camp, página 374. Fecha a nota de rodapé. Enfileirando-se entre os melhores gramáticos franceses da época, como Boniface, Chapsal, Lemaire, Lefranc, Lévy-Alvarez, etc., são extensos os seus conhecimentos de linguística e gramática, qual o provam algumas obras de sua autoria. Na Revue Spirit de 1861, às páginas 216 e 217, ele refuta, com citações de respeitados escritores, uma crítica feita a certa construção usada pelos espíritos, encaminhando o crítico à leitura da regra que se encontra na gramática de Boniface e na Grammaire normale d'examen de 1849, da qual foi coautor juntamente com Lévy-Alvarez. Rivail recomendou o desenho geométrico, a leitura ponderada, os exercícios práticos de redação e considerou útil o estudo e o exercício da música vocal. Aliás, o canto desempenhou importante papel no Instituto de Yverdon, conforme já tivemos ocasião de referir. Capítulo 31. Rivail médico? Quem primeiro declarou publicamente que Rivail fez o curso completo de medicina foi P. G. Lebarry, seu sucessor na direção da Revue Spirit, e esta declaração data de 20 anos aproximados após o decesso do mesmo Rivail. O biógrafo H. Sauce deu mais ênfase ao pronunciamento de Lebarry, em quem se apoiou, chegando a escrever que Rivail era doutor em medicina, grau obtido com brilhante defesa de tese. Nesse ponto, Gabriel Delane, Léopold Deauville, Charles Richer e outros ilustres estudiosos do espiritismo na França simplesmente seguiram as pegadas de Sauce. Não obstante os depoimentos acima, pairam sérias dúvidas sobre o assunto em pauta. Albert L. Caillet, por exemplo, diz ter pessoalmente pesquisado essa delicada questão e frisa em sua obra Manuel
bibliographique de sciences physiques ou occultes, que, embora Rivail tivesse conhecimentos médicos incontestáveis, ele não se doutorara em medicina, asserção esta partilhada por outros pesquisadores, inclusive André Moreuil, cujo pronunciamento a respeito está assim expresso, abre aspas, que o jovem Rivail teve boa cultura humanista e grande desejo de instruir-se, não há dúvida. As humanidades, bem como as ciências, o interessavam de igual modo. Mas daí a afirmar que ele estudou medicina e defendeu tese, isso nos parece duvidoso. Fecha aspas. Como já o esclareceu o artigo Kardec teria sido médico, publicado em Reformador de março de 1958, não apareceu até hoje nenhum documento que pelo menos prove haver Rivail frequentado como aluno ou mesmo como ouvinte alguma faculdade de medicina, não existindo em seus escritos nenhuma nota ou referência que possa dirimir a questão. Abre nota de rodapé. Veja-se transcrição no apêndice deste volume. Fecha nota de rodapé. Jamais em lugar algum Rivail Kardec se disse formado em medicina. Jamais antecedeu ao seu nome o título de doutor. Apenas lembraria, mais tarde, na Revue Spirit de 1859, na página 145, haver realizado estudos especiais de anatomia, acrescentando ter tido a honra de ensinar não só essa matéria, que também ciências físicas e naturais. Seja como for, uma coisa é certa, ele veio a ser um dos maiores médicos da alma no século passado, abrindo novos horizontes à compreensão do complexo mente-corpo e suas inter-relações no espaço e no tempo. Sabendo que o fator psíquico-moral participa de todas as enfermidades, pôs ao alcance das criaturas humanas o remédio que efetivamente cura, pelas vidas sucessivas afora, os males físicos e espirituais. Capítulo 32. Rivail maçom? Querem alguns biógrafos que Rivail pertenceu à franco-maçonaria, ainda que nenhum traço de sua iniciação tenha sido descoberto, conforme ressalvou Jean Vartier. Tudo porque, na sua obra espírita, se encontram termos e expressões maçônicas como grande arquiteto, abre parênteses, que é a imitação de Platão, fecha parênteses, e mais a miúde, tolerância, liberdade, igualdade, solidariedade, etc. Com esse raciocínio, ninguém deixaria de ser maçom, inclusive o nosso padre Antônio Vieira, que igualmente usou no século XVII a expressão Supremo Arquiteto como sinônimo de Deus. Consideramos assim bastante insuficientes essas alegações, e mais, se na França daquela época todo o mundo era maçom, logicamente se achavam muito disseminadas a linguagem e as ideias maçônicas, e Rivail, como é natural e compreensível, poderia ou deveria ter sofrido a influência do pensamento maçônico. Abre nota de rodapé. André Moreuil, página 95. Fecha nota de rodapé. Parece que a primeira pessoa a maçonizar Rivail teria sido Madame Claude Varese, em sua obra Les Grands Illuminés, Paris, 1948. E foi mais longe. Afirmou que ele se iniciara na maçonaria martinista por intermédio do lyonês Jean-Baptiste Villemot, 1730 a 1824, discípulo do fundador martinês de Pasquali, 1727 a 1774. Este místico, filho de gentil homem francês de origem portuguesa,
Nascido em Grenoble, teve também outros seguidores ilustres, como Louis-Claude de Saint-Martin. Nas lojas martinesistas, os maçons altamente graduados se punham em comunicação com os seres invisíveis, que, no entender deles, não eram senão os chamados anjos das igrejas. Villemot mantivera correspondência epistolar com Pasquali, Joseph de Maistre, Saint-Germain, Cagliostro, Savalette de Lange e outros notáveis místicos e ocultistas da época. Segundo René Le Forestier, Villemot foi um desses magnetizadores espiritualistas que acreditaram encontrar no sonambulismo provocado o meio de comunicação com o mundo suprassensível. Abre nota de rodapé. René Le Forestier, abre aspas, La franc-maçonnerie templière et occultiste, o século XVII e século XIX, publié par Antoine Fèvre, Aubier-Montaigne, Paris, e Édition Nouvelle-Art Louvain, 1970, página 277. Realizavam-se nas lojas martinistas e villemorzistas, em salas convenientemente preparadas, verdadeiras sessões espíritas, nas quais manifestações físicas e inteligentes do além coroavam as reuniões dos irmãos eleitos. Em razão, talvez, de tudo o que expomos, é que Madame Claude Varese se adiantara em estabelecer uma ligação entre Rivail e Villemot, ligação que Jean Vartier contraria frontalmente, demonstrando a sua inaceitabilidade e reconhecendo na autora excesso de imaginação. Abre nota de rodapé. Jean Vartier, páginas 114 a 116 e 151. Fecha nota de rodapé. Todavia, Vartier não acha improvável que Rivail tenha tido formação maçônica e pergunta se ele não teria sido obscuro irmão de uma loja ao mesmo tempo deísta e iluminista, ressaltando, no entanto, como o faz a Moreuil, que o ilustre pedagogo francês renunciara aos formalismos e simbolismos e a todo aspecto ritual e secreto da maçonaria. Abre nota de rodapé. Jean Vartier, páginas 114 a 116 e 151. Fecha nota de rodapé. Recentemente, o fascículo 58 da coleção As Grandes Religiões, publicada por Abril Cultural S.A. de São Paulo, registrou na margem da página 916 que Rivail, antes de vir a ser o codificador do Espiritismo, pertencera à grande loja escocesa de Paris. O ilustre confrade Dr. Canuto Abreu investigou o assunto e foi informado de que o autor daquela nota é o professor Dr. G. Mandello, da Universidade de Turim, na Itália, especialista em história de religiões e seitas. O referido fascículo chegou a estampar em página inteira os paramentos maçônicos que Rivail teria usado, fotografados, segundo a mesma publicação, na Sociedade dos Direitos Humanos de Paris. A nosso ver, porém, e escudados na longa e afanosa pesquisa que fizemos, inclusive nas coleções da Revue Spirit, apenas existiu entre Rivail e maçonaria afinidade de princípios e ideais, sem jamais haver ele ingressado em loja alguma. É certo que sempre viu com simpatia a franco-maçonaria, mas isto não implica nem prova qualquer adesão oficial da parte dele. Amigos maçons, alguns íntimos, ele os teve, antes e depois de codificar a doutrina espírita. A Revue Spirit de 1881, página 101,
Cita, por exemplo, o nome de J.P. Mazarró, autor de várias obras sobre a franco-maçonaria e cuja grande preocupação fora a reivindicação dos direitos do trabalhador. Em 25 de fevereiro de 1864, estando presentes na Sociedade Espírita de Paris vários maçons estrangeiros, abre parênteses, inclusive maçons espíritas, fecha parênteses, Rivail, Kardec, pergunta aos espíritos acerca da cooperação que o espiritismo pode encontrar na franco-maçonaria. Em 3 mensagens recebidas por médiuns diferentes, foi-lhe respondido que a doutrina espírita pode perfeitamente vincular-se às das grandes lojas do Oriente e vice-versa, exatamente porque o espiritismo realiza todas as aspirações generosas e caritativas da maçonaria, porque ele sanciona as crenças por ela professadas, fornecendo provas insofismáveis da imortalidade da alma. E afinal, porque ele conduz a humanidade ao mesmo fim que ela, a maçonaria, se propõe: a união, a paz, a fraternidade universal, pela fé em Deus e no porvir. Abre nota de rodapé. Revue Spirit, 1864, páginas 123 a 128. Na verdade, as relações entre espíritas e maçons sempre foram as melhores possíveis, tanto assim que em 1889, a abertura do Congresso Espírita e Espiritualista Internacional em Paris se deu precisamente no Salão de Festas do Grande Oriente da França, onde Jules Lermina foi empossado como presidente do mesmo congresso.